E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre contrações. Nós já falamos algumas delas em outras aulas, mas hoje a gente vai ver uma tabelinha para você entender o que são essas palavras que muitas vezes elas não têm significado sozinhas, mas elas vão indicar, dar alguma ideia se somada a outras. E você precisa entender que é muito mais fácil assimilar essa listinha aqui, entendendo que elas são contrações. Enfim, o que são essas contrações? Como elas ocorrem dentro da língua portuguesa? Geralmente, uma contração acontece entre um artigo e uma preposição. Então, nós temos lá os artigos a, o, uma, um e os seus plurais, né? Nós temos 8 ao todo. E junto com outras preposições, elas criam outras palavras. Então, por exemplo, se eu colocar o artigo a e a preposição a, que é a preposição com a ideia de para, eu tenho a com a crase, né? Um a com acento grave. Então, aqui indica o quê? O meu artigo e está indicando essa preposição para. Com a preposição ainda, com a preposição a, com essa preposição para, eu tenho com o artigo o, ao. Da mesma forma, acontece com o plural. Então, eu tenho as, aos. Já com a preposição em, se eu colocar os artigos, eu vou ter, por exemplo, no, na, nos, nas. Com a preposição de, eu também posso unir, contrair com outro artigo. Então, com a preposição de mais o artigo a, por exemplo, eu tenho da. Com o eu tenho do. Seus plurais, das, dos. Já com a preposição por, essa já vai mudar um pouquinho mais e talvez você não tinha se ligado, entendido que ali era a soma de um artigo com outra preposição. Então, com a preposição por mais o artigo a, eu tenho pela. Com o artigo o, eu tenho pelo. Seus plurais, pelas, pelos. Ainda com a preposição de e com a preposição em, elas também podem ser ligadas aos artigos indefinidos. Então, eu tenho, por exemplo, dum, duma, duns, dumas. Quando é um texto muito formal, as pessoas preferem não utilizar muito, mas se você vê, você precisa saber que ali tem uma preposição, que é o de, e outros artigos indefinidos, tá? A mesma coisa com a preposição em e esses artigos indefinidos. Num, numa, nuns, numas. Outra contração que ocorre é com o pronome demonstrativo aquele. Essa é uma contração um pouco mais escondida, mas é importante que você fique atento e observe isso. Por que eu digo que ela é mais escondida? Aquele, aquela e aquilo, que são pronomes demonstrativos, começam com a letra A. Eles, somados à preposição a com a ideia de para, basta você colocar o acento grave. Então, você vai fazer uma crase aí. Então, eu tenho aquele, aquela, aquilo e os seus plurais, simplesmente diferenciado por essa crase. Ainda com os pronomes demonstrativos, né, aquele, aquela e aquilo, você pode somar, por exemplo, a preposição de também. Então, eu tenho daquilo, daquele, daquela, e ainda com outros pronomes, por exemplo, esse ou este, essa ou esta ou isso ou isto, eu também posso somar a preposição de. Então, eu tenho desse, dessa, disso, disto, desta, deste. Enfim, você pode também observar que aí tem uma contração. Onde, com essa ideia de lugar, eu posso colocar ela somada à preposição a, preposição para. Então, nós temos aonde. Isso aí vai ser muito utilizado quando ocorre um movimento, tá? Senão você vai usar muito pouco. Mas é interessante que você saiba também. Alguns exemplos de sentenças com essas contrações. Alguns, ok?
A bolsa da Manuela quebrou. Aonde você vai? Vejam aí que tem um movimento, por isso aonde e não onde, ok? Agora, se você estivesse perguntando de localização, você pergunta onde é o mercado. Agora, como existe o verbo ir, existe um movimento, então é aonde. Eu gostei desse doce. Numa escala de 0 a 10, eu te dou a nota 10. Pela manhã, eu sempre faço exercícios. Enfim, há outras contrações, aqui são as principais. Então, salvem essa tabelinha, copiem aí nos seus cadernos. Eu vou deixar o arquivo aqui também para vocês. Me deem alguns exemplos e a gente vai trabalhando isso mais nas próximas aulas. Até a próxima!